Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês a respeito da função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Ela é também chamada de função quadrática. Ela é um tipo específico de função polinomial e também é denominada de função do segundo grau. A forma do gráfico é uma parábola. É uma função f que vai dos reais em reais, cuja formação é f de x é igual a x² mais bx mais c com a diferente de zero. Nós temos os valores de a, b e c que são números, são denominados coeficientes. O valor do a é muito importante, que determina o valor da concavidade da parábola. Ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Quando o a é positivo, é maior do que zero, a concavidade é para cima. Quando o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Veja, aqui eu tenho a representação de uma parábola. Nós temos que a concavidade da parábola está para cima. Então, logo, o a, que é o coeficiente dessa parábola, ela é positiva. Nesse caso, como o a ele é maior do que zero, nós temos que o vértice apresenta-se como menor valor da parábola. Outra consideração que nós devemos fazer com relação a essa parábola é o eixo de simetria que passa pelo vértice. Aqui eu estou pedindo para esboçar o gráfico da função quadrática, f de x é igual a menos 2x menos 3. Nesse caso, para esboçar o gráfico dessa função quadrática, eu vou passar alguns passos para que fique claro para você como que é possível esboçar, considerando a importância desse conteúdo. Então, a primeira coisa, estou sugerindo para determinar o vértice da parábola, onde que é o valor mais baixo ou mais alto da minha parábola. Como o a ele é positivo, ele é igual a 1, significa que a minha parábola tem a boca voltada para cima, logo ela vai ter o menor valor. Para determinar esse vértice da parábola, existe uma fórmula, que é o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por menos b por 2a e o y do vértice menos delta por 4a. Então, é importante verificar aqui, nessa função quadrática, os coeficientes. O a igual a 1, o b igual a menos 2 e o c igual a menos 3. E nós devemos substituir nessas fórmulas de x do vértice e y do vértice. X do vértice menos b por 2a. Veja, como o b está valendo menos 2 e o a está valendo 1, eu preciso lembrar de fazer o joguinho de sinal, porque é menos e o b é negativo. Então, nós devemos fazer o jogo de sinal, vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. O y do vértice é dado por menos delta por 4a. Aqui nós devemos lembrar do delta da fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e substituir os valores nessa fórmula. Então, o b está valendo menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que vale 1, vezes o valor de c, e o valor de c é o valor sozinho, então é o menos 3. Dividido por 4 vezes o a, que é 4 vezes 1. Então, fazendo todas as operações, respeitando a regra de sinal, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Aí, eu tenho que fazer essa multiplicação para depois somar com 4. Então, eu vou ter 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Jogo de sinal vai ficar 12 positivo, mais 4 vai dar 16. Então, mais 16 com menos, então menos com mais vai dar menos, então menos 16 por 4, que é igual a menos 4. Veja, o par ordenado x1 e y menos 4 corresponde ao menor valor da minha parábola. Ele está representado aqui no meu plano cartesiano, x1, y menos 4. Eu tenho que a linha vertical x igual a 1 é o eixo de simetria da parábola. O que significa esse eixo de simetria? Que ele está esboçado em azul. Significa que a partir desse eixo de simetria, se eu tenho um ponto à esquerda, eu vou ter um outro ponto à direita. Então, veja, estou mostrando um ponto aqui, já vou mostrar daqui a pouco o porquê desse ponto. Então, se eu tenho esse ponto 0,3, o ponto simétrico a ele vai ser o ponto x2, y menos 3. Veja, ele é sempre simétrico também ao vértice, né? Então, eu estou olhando para o eixo de simetria e ele passa pelo vértice.
Bom, por que que o 0 e o menos 3 é um outro ponto da parábola? Porque ele é o ponto de intersecção do gráfico f de x com o eixo y. Veja, se eu estou olhando para o eixo y, significa que o x é igual a 0. Eu tenho x menos 2, x menos 1, x0. X igual a 0, essa linha é vertical. Eu preciso saber aonde que vai tocar o meu gráfico. Ele vai tocar no menos 3. Por quê? Olhando para a minha fórmula, quando eu substituo x por 0, eu vou ter 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Então, vai dar menos 3, ou seja, x0, y menos 3 é um outro ponto aqui no meu gráfico. Agora, eu posso construir um quadro com alguns valores de x para determinar esses respectivos valores de y. Do jeito que eu comentei, eu já poderia colocar aqui o x2, y menos 3, porque ele é um simétrico deste outro ponto. Aqui eu optei em fazer as operações para todos os pontos, inclusive para esses que eu já encontrei, para vocês verificarem que também pode fazer substituição da tabela de valores, mas nem sempre vocês conseguem encontrar o formato da parábola. Então, atenção, se vocês quiserem iniciar a construção do gráfico de uma parábola pelo quadro, pode, mas vocês precisam determinar o vértice. A partir do vértice, vocês determinam alguns valores. Este seria o ideal. Então, aqui eu vou construir um quadro, né? Aqui eu tomei os valores menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Dentre esses, eu já fiz alguns cálculos. Por exemplo, 1 é o vértice, x1, o y dá menos 4, que é esse ponto aqui que a gente já determinou. O x0, o y menos 3, a gente já determinou. O menos 1. Veja, qual é a minha fórmula? X ao quadrado menos 2x menos 3. Eu vou substituir o x menos 1. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Se eu faço essa operação, eu vou ter 1 mais 2 menos 3, que é 0. Agora, com o 2, vou fazer a mesma coisa, vou substituir nessa fórmula o ponto 2, eu vou ter 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3, ou seja, eu vou ter 4 menos 4, que é 0, então minha resposta é o menos 3. Então, veja, quando x é igual a 2, o y é igual a menos 3. x3, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. Então, eu tenho 9 menos 6, que vai dar 3, e 3 menos 3, 0. Que é o nosso ponto aqui que está tocando aqui no eixo. Eu poderia fazer para x igual a 4 e para outros valores também. Veja, com esses 5 pontos é possível verificar qual é o formato da minha parábola. Eu posso agora traçar, né, a curva, né, que passa por estes pontos, né, ficando desta forma. Outra consideração muito importante são os zeros da função quadrática, que ele pode ter, o gráfico dessa função pode ter 2, um ponto, ou pode não tocar o eixo. Então, o que acontece? Olha aqui na letra A, eu tenho um ponto aqui e um outro ponto aqui, né? Então, você veja que é uma parábola com a boca voltada para baixo, significa que o A é negativo, ela tem ponto de máximo, e ela toca em 2 pontos. Nesse outro caso, eu tenho uma parábola com a boca voltada para cima, o A é positivo, também toca em 2 pontos. Na letra B, a parábola toca somente um ponto aqui do eixo, aqui este ponto aqui. E aqui com essa curva com A negativo, também está tocando somente um ponto do eixo. E na letra C não está tocando em nenhum ponto do eixo X. O que acontece? Quem que determina se toca em 2 pontos, um ponto ou nenhum ponto? Quando eu resolvo Bhaskara. Veja, quando eu resolvo Bhaskara, eu vou encontrar um x' e x2'. Só que nem sempre eu encontro um valor. Quando o meu delta é negativo, não existe raiz, solução no conjunto dos números reais, então o meu gráfico seria da forma C. Agora, se eu encontro x' igual a x2', eu encontro duas respostas iguais, o meu gráfico é do tipo B. Agora, quando eu resolvo o Bhaskara e encontro x' diferente de x2', eu vou ter um gráfico do tipo A. No caso do exercício anterior, nós verificamos que o nosso gráfico ele tem a boca voltada para cima e está tocando em 2 pontos. Veja, quando eu resolvo o Bhaskara, eu vou encontrar exatamente o ponto que toca no eixo X, quando o Y é igual a 0. Então, se eu resolver Bhaskara, eu preciso encontrar x menos 1 e x2' igual a 3. Então, nós vamos efetuar esses cálculos para determinar exatamente esses pontos quando nós vamos resolver Bhaskara. Então, continuando,
eu tenho essa função que a gente já construiu esse gráfico, e eu vou determinar esses pontos aqui que eu selecionei. Então, eu preciso encontrar x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a 3. Então, delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, que é 16. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Veja, o delta já encontrei, que é o 16. O b é o menos 2. Veja, preciso fazer joguinho de sinal. Dividido por 2a. Eu vou ter duas respostas, um para o sinal positivo e outro para o negativo. Então, fazendo primeiro o negativo, eu vou ter mais 2 menos 4 dividido por 2. Eu tenho que o x' vai ser menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. E o x duas linhas eu vou considerar o sinal positivo. 6 dividido por 2, 3. Então, realmente, eu encontrei o x' igual a menos 1 e o x duas linhas igual a 3. Então, graficamente, quando eu resolvo o Bhaskara, eu estou encontrando os pontos que tocam no eixo x. No caso, eu encontrei o x menos 1 e o y0 e o x3 e y0.